mentiras que Jesus era vegetariano. Quinta parte. Publicado por Adventistas Unidos a favor da Reforma se sentindo abençoado. Já aqui nesses outros versos, Jesus explica o que seria esse maná que desceu do céu e dava vida eterna, provando que realmente ele estava usando uma linguagem figurada de duplo sentido. Ele diz que o pão representava seu corpo. Portanto, o pão hoje é o novo maná que Deus nos dá hoje para comermos, pois o próprio Jesus disse que deveríamos comer sempre o pão e tomar o vinho para nós nos lembrarmos dele, até que ele volte. Vejam. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios 11, versículo 23 a 29. Se tem alguém que seja tolerante para com as crenças dos outros, tolerante para com a fraqueza dos outros, tolerante para com a ignorância dos outros, esse alguém é Deus, ninguém é mais santo e perfeito como ele. Outro exemplo dessa tolerância é o caso do profeta Elias, o qual Deus quis que ele se tornasse um vegetariano, mas antes, Deus mandou o próprio corvo, que estava a seu mando, entregar para Elias pão e carne, e é provável que Deus foi muito mais tolerante com Elias do que com o povo de Israel, pois Deus lhe deu carne por vários dias, segundo o que mostra essas passagens bíblicas. Vejam. 1 Reis 17, versículos 3 a 6. Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Mas depois disso, Deus tencionava fazê-lo um vegetariano, só lhe dando pão, azeite e água. Vejam. 1 Reis 17, versículo 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos, e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, via, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, e depois farás para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. 1 Reis 19, versículos 5 a 7. E deitou-se e dormiu e debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Você pode estar se perguntando agora: por que é que os outros profetas não eram todos vegetarianos e se não sabiam que comer carne era pecado? Por que Deus não fez com todos os profetas, o mesmo que fez com o profeta Elias? O porquê de todos os profetas não serem vegetarianos é muito provável que fosse por causa da falta de conhecimento. Prova disso é que em Gênesis,
Deus manda guardar o sábado e já no deserto do Sinai, Deus diz para se lembrarem de guardarem o sábado. Isto é, o povo havia se esquecido. Outra prova disso é o que diz o livro de Juízes. Lá diz que as pessoas não sabiam o que era certo e cada um fazia aquilo que achava ser o certo. Vejam. Havia um homem da região montanhosa de Efraim cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então, lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que, agora, eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.